Abre sua Bíblia, Salmos de número 92. Nós vamos encerrar, meus queridos, um tema que nós estamos pregando. Hoje é o terceiro domingo que nós vamos pregar esse tema. Vamos terminar, queridos, essa mensagem, essa série de mensagens, uma série que veio nos conduzindo, queridos, a uma reflexão da nossa vida espiritual. Amém? Amém? Amém. Hoje a palavra veio mexer um pouquinho com a gente, irmãos. Nós não podemos, queridos, nós não podemos ficar confortáveis com as coisas. Nós somos chamados para viver coisas que outras pessoas não vivem. E quem vai viver outras coisas que outras pessoas não vivem são aqueles que se dispõem a fazer algo diferente, a viver algo diferente, né? Se eu viver na mesmice, se eu viver no mesmo quadro, né, nada vai acontecer na minha vida. Eu preciso me movimentar, eu preciso tomar decisões. Outro dia eu estava conversando por aqui e falou assim: pastor, eu fiz isso, tomei essa decisão. Eu falei: é isso, amém? Né? Diz o ditado que a pessoa estava lá na rede, o menino estava na rede balançando. Aí ele falou assim: ô mãe, ele falou: o que foi, meu filho? A irmã Lídia deve saber da história, né, irmã Lídia? Não sabe, você deve saber. O que foi, meu filho? Você tem remédio para picada de cobra aí? A mãe falou: não, porque aconteceu alguma coisa, a cobra te mordeu. Não, ela vem vindo ali. Você está entendendo, irmãos? Tem coisas que a pessoa acha melhor remediar do que resolver o problema. E as atitudes, elas movem a nossa vida. Então nós não podemos ser pessoas que não vamos reagir diante das circunstâncias. Nós somos chamados, a igreja, ela sempre foi uma igreja reativa. Sempre a igreja reagiu. Sempre, queridos, nós tomamos uma posição diante daquilo que está acontecendo, e não é diferente nos dias de hoje, amém? A palavra do Senhor, queridos, ela diz, queridos, no livro de Salmos, no capítulo 92, no versículo 12, a Bíblia diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do Senhor, e na velhice ainda darão frutos. Alguns princípios. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nessa manhã, nós oramos e agradecemos ao Senhor, Deus, que é o Deus de toda a glória, é o Deus de toda a honra e de todo o poder. Que nessa manhã o Senhor possa falar mais uma vez aos nossos corações, Deus. Que a Tua palavra ela seja viva e eficaz, que haja eficácia no poder da palavra, através da unção do Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amado, agora eu gostaria que você abrisse lá em João 15, a partir do capítulo 1. A palavra do Senhor, queridos, ela nos trouxe algumas direções. Primeiro, sobre a necessidade de crescimento. Amém? Crescer, florescer e frutificar. Na primeira pregação, na primeira mensagem, nós falamos sobre a necessidade do crescimento. Na segunda mensagem, nós falamos sobre o florescimento. Agora você está florescendo. O florescer aponta para os frutos. O florescer aponta para uma nova fase da sua vida. E agora você superou algumas coisas, amém? E agora você passou pelo processo. Eu estava conversando com o pastor Sidney ali, né, antes de começar o culto. Nós estávamos falando um pouco dessas coisas. Sobre a fé, queridos, que não é emoção. Um cristão, ele não é emocionado, né? Um crente verdadeiro, um cristão
É a fé de Deus. É a fé que move as minhas ações. Por exemplo, nós temos um homem chamado Moisés, que foi criado como príncipe no Egito, filho da filha de Faraó. Mas ele, por fé, ele renunciou ao Egito para viver um propósito. Mas antes dele viver esse propósito, ele viveu o quê? Um processo no deserto. Um processo do quê? De crescimento. Um processo do quê? De amadurecimento. Deus não conta com pessoas imaturas. Deus não conta com pessoas inconstantes, que hoje quer viver o que Deus tem para a vida dele, mas amanhã já não quer viver. Não. Deus, ele se revela a Isaías num tempo onde há uma visão angelical, uma visão de glória, uma manifestação de Deus. Num determinado dia que Isaías estava orando no templo, então Isaías, ele libera uma palavra: no ano que o rei Uzias morreu, então eu vi a glória do Senhor. E quando a glória do Senhor se manifesta naquele ambiente, Deus trata algumas coisas na vida de Isaías, e ele libera, ele exclama, ele joga para fora quem ele era, porque ele precisava, porque naquele momento havia o que? Um encontro com Deus, para um propósito. Os nossos encontros com Deus, o encontro que você teve com Deus, eu não sei há quantos anos você se encontrou com o Senhor, eu não sei há quantos anos você está na presença de Deus, mas talvez possa ser nessa manhã um encontro real e verdadeiro com a glória de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Isaías diz assim: olha, no ano que eu vi ao Senhor, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi a glória do Senhor. Então eu disse: ai de mim, porque eu sou um homem pecador. Então Deus, ele sai e toca um homem pecador e de lábios impuros. Deus vai lá e toca onde? Na boca de Isaías. A boca de Isaías seria um canal de Deus, porque ele seria um profeta que Deus ia usar. E depois que Deus toca então na boca de Isaías, Deus disse: a quem enviarei eu? E ele então, ele não titubeou, mas ele agora se lançou para uma vida com um propósito, aleluia, uma vida onde ia requerer de Isaías o que? Constância, a renúncia, a entrega, a viver realmente o que Deus tinha para a vida dele. E Isaías se tornou, depois de Jesus, o maior profeta da Bíblia, um homem que foi tremendamente usado pelo Senhor. Ele foi tão intenso, se entregou, morreu cerrado ao meio, mas não voltou atrás, porque ele viveu o que Deus tinha para a vida dele, porque ele viveu o propósito de Deus. Moisés viveu o propósito de Deus, passou pelo processo. Isaías passou pelo processo, e depois ele começou a dar os frutos. Quando você lê o Evangelho de Mateus, Mateus, ele é um homem que escreve o Evangelho exclusivamente para os judeus. E quando ele escreve para os judeus, então ele relata as profecias que havia sobre Jesus, para provar que Jesus era o Cristo. E nessa revelação, a maioria das profecias está lançada, revelada através de Isaías. Por quê? Porque ele foi o canal de Deus, ele se dispôs a viver o sobrenatural de Deus, aleluia. Quando nós nos colocamos na posição, então depois de nós passarmos pelo processo, agora nós temos o quê? O tempo do que? De florescer. O tempo agora eu estou preparado. Agora eu passei pelo processo, eu suportei a dor, eu suportei o deserto, eu suportei a vergonha, eu suportei a tristeza,
eu suportei, porque as raízes foram profundas. Quando nós estamos crescendo, nós falamos, ninguém vê o seu crescimento, mas Deus vê, as suas raízes estão crescendo. Sabe, cada vez que você permanece, que você vence uma crise, é a sua raiz que cresceu. Cada vez que você suportou uma crise no seu casamento, a sua raiz cresceu. Cada vez que você sofreu uma crise, você venceu uma crise ministerial, a sua raiz cresceu. Porque nesse tempo nós somos provados. O seu chamado vai ser provado, o seu ministério vai ser provado, o seu casamento vai ser provado, a sua empresa vai ser provada. Chegou um abençoado para abrir um negócio para você. Abençoa ele, amém? Abençoado, vai ficar bravo, amém? Amém? Você é manicure, pedicure. Vai abrir um abençoado do lado de você, glória a Deus. Abençoa ela, amém? Abençoa ela. Você tem sua loja de roupa, vai abrir outra do lado, amém? Glória a Deus, abençoa ela. Amém? A concorrência vem para nos fazer crescer, irmãos. Para que nós cresçamos, para que nós possamos aprender. Mas nós vamos criando raízes. Você faliu, pegou uma vez, se levantou, a sua raiz se aprofundou. Agora você floresceu. E agora, depois que você floresceu, vem agora o quê? Os frutos. Amém? Repita comigo, os frutos. Mais forte, os frutos. O que é os frutos? Os frutos é o propósito. Era o alvo do propósito de Deus em sua vida. Qual? O que Deus investiu em você é para que você pudesse dar frutos. É para que você pudesse dar frutos. Abra sua Bíblia aqui, no livro de João, no capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Nem? Diz assim: João 15, a partir do versículo 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque o ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Amém? Olha só, a palavra do Senhor, ela é categórica ao dizer, ao declarar que Deus nos chamou, nos levantou com um propósito. Essa série que nós trabalhamos era para que você entendesse o propósito, que era do que? De produzir. A sua vida foi chamada para ser produtiva. Você foi chamado por Deus à existência para que você produza frutos e que esses frutos permaneçam. Mas é interessante que o fruto é de si mesmo, ele não produz. Um fruto ele não produz por si só. Alguns elementos que levam à produção, à produtividade, à frutificação. O primeiro elemento
nós entendemos foi raiz, crescimento, florescimento, e agora nós estamos entendendo que quando nós estamos ligados em Deus, uma vida sem Deus é uma vida infrutífera. Há um investimento da parte de Deus sobre a nossa vida. Deus investiu na sua história. Deus investiu na sua vida. Eu estou aqui hoje, você está aqui hoje, por quê? Porque houve um investimento da parte de Deus em nós. A Bíblia diz que Ele deu, o Senhor deu, Deus, porque Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, não sofra, não vá ao inferno, não vivam caos, não vivam transtorno, não vivam uma vida desequilibrada, uma vida transtornada, uma vida sem sentido mais, para que nós tenhamos o que? Vida, e vida eterna. A primeira coisa que eu quero que você saiba, aonde há uma pessoa frutífera, há o que? A revelação da glória de Deus, o sopro do Espírito Santo de Deus, que manifesta a vida de Deus, aleluia. Você é chamado para manifestar a vida de Deus nessa terra. É esse o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, aleluia. Deus não se entregou o Filho dele lá na cruz para eu e você ficarmos ricos, para eu e você termos casa na praia, para eu e você termos carro importado, para eu e você ostentarmos. Não, Ele investiu em nós para que a vida dele se manifeste através de nós, aleluia. Você é a expressão da glória de Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz: porque o mundo, ele aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Quem somos? Nós. Sabe por que Deus restaura o seu casamento? Para que o seu casamento seja uma revelação da glória de Deus. Sabe por que Deus restaura a sua saúde? Para que a sua vida seja uma revelação da glória de Deus. Sabe por que Deus restaura a sua casa? Para que a revelação de Deus seja através de sua vida, para que a sua casa manifeste a glória de Deus. Agora vem, sabe por que Deus te levanta como um empresário bem sucedido? Para que a sua empresa manifeste a glória. Não é para você ficar rico, não é. Deus te dá habilidade, Deus te levanta, Deus te transforma, Deus restaura, Deus tira uma pessoa lá do fundo do poço. Não é porque aquela pessoa é merecedora, é porque Deus quer revelar a glória dele através de você. Deus te levanta como uma pessoa perseverante, porque a palavra do Senhor diz que Deus chama a existência as coisas que não são. Talvez você olhe para você aí, do seu lado, em você mesmo, e talvez você não saiba e não acredite no potencial que já está liberado dentro de você, porque Deus te deu esse potencial para glorificar o nome dEle. Esse potencial, ele precisa ser manifesto através da presença do Espírito Santo de Deus. Ele precisa ser manifesto, liberado na sua vida. Há algo de Deus aí dentro, jorrado, colocado por Deus, para que você manifeste a glória de Deus, aleluia. Oh, Deus te chama nessa manhã para manifestar a sua glória aonde você estiver, aleluia. Oh, Deus não quer que você fracasse, Deus não quer que você sofra, Deus não quer ver você preso a uma depressão, a uma doença, uma enfermidade, a uma crise que está paralisando a sua vida, mas Deus quer te levantar para manifestar a glória dele aonde você estiver, aleluia. Oh, o que Deus permite para glorificar o nome dele. Deus levanta um homem com um propósito chamado João Batista. Fruto não são dons. Dons não revelam fruto. Deus pode te dar um dom, mas mesmo a pessoa que tem um dom, pode ser um dom de pregar, um dom de tocar, um dom de cantar, um dom de evangelizar,
tiver amor. Eu posso ter o dom, mas se não houver fruto, não revela a glória de Deus. Deus está chamando nesses últimos dias pessoas que vão revelar os frutos da sua essência para que o mundo veja a sua glória. Aleluia. As pessoas estão perecendo porque não têm visto mais a glória de Deus. Aleluia. As pessoas estão desacreditadas da igreja. Aleluia. Porque elas estão vendo os dons em cima dos altares, mas não têm visto o caráter e a essência de Cristo. Aleluia. Ainda nós somos a igreja que vamos revelar o caráter e a essência de Cristo para que creiam que o Pai nos enviou. Aleluia. Para que creiam que nós somos a resposta para essas vidas que estão se perdendo. Aleluia. A igreja precisa responder. O dom não é eu estar aqui, o dom não é a minha roupa, não é o meu calçado, não é o carro que eu ando, não é a casa de fora. O dom não são os frutos, o propósito não são as minhas vontades pessoais. Não é o propósito de Deus, o propósito de Deus não se revela na vida que eu levo. Paulo diz agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo para a glória de Deus, aleluia, para glorificar, para revelar, para manifestar a vida de Deus, aleluia. Almas estão indo ao inferno, porque está faltando a revelação dos frutos de Deus. Porque nós estamos acostumados a sentar e ouvir palavras que satisfazem o nosso ego. Palavra de autoajuda, palavra para melhorar a minha autoestima, mas não é isso. Os frutos revelam a glória de Deus na minha vida. Os frutos revelam o investimento de Deus sobre a minha vida. Sabe que eu estou gostando daquele louvor. Eu sei que foi pago um alto preço. Jesus morreu por nós. Se isso não for suficiente para nós, não será uma igreja com luzes bonitas. Não será uma igreja dotada dos músicos mais bem preparados que nós tivermos. Não será uma igreja moderna, não será ar-condicionado, não será um lugar, porque não é um lugar que vai revelar a glória de Deus. Jesus, quando ele veio com um propósito, ele não entrava nos templos. A Bíblia diz que ele andava de aldeia em aldeia, porque havia pessoas sofrendo. Havia pessoas que estavam aprisionadas por Satanás, encurvadas, filhos lunáticos. Havia uma mulher encurvada de 18 anos dentro do templo. Havia um jovem que morava em sepulcros. Havia cegos, havia coxos. E Jesus estava de fora do templo, porque o templo não revelava o fruto. O templo revelava os doutores da lei que tinham conhecimento da palavra, mas não tinham conhecimento de Deus. Aleluia. Paulo, ele nos adverte, é bom ter o conhecimento, é bom estudar, se preparar, é bom, mas nós devemos saber a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós somos chamados para revelar os frutos, a glória de Deus. É interessante que Jesus, ele disse, aquele que está ligado em mim, esse dá muitos frutos. O seu fruto permanece. Essa manhã é uma manhã que nós somos chamados a uma reflexão pessoal. Quais têm sido os meus frutos? Fui chamado para expressar a glória de Deus. Quantas crianças, adolescentes sendo abusados,
agora perde de novo. Enterrar aquele menino, foi espancado até a morte. Parece que nós não sentimos mais dor das vidas que sofrem. Nós temos uma vida tão confortável. Eu uso o sapato que eu quero, eu compro o telefone que eu quero, eu vou comer no lugar que eu quero, nada mais me importa. Nada mais está me importando. As almas que estão indo no inferno, essas pessoas morrendo na droga, casamentos e casamentos sendo destruídos, e para mim está tudo certo. O preço que foi pago foi para um propósito. Para um propósito. Depois que Jesus partiu, nós vemos o investimento. Aquele povo, aqueles 12 apóstolos, junto com aquele que Deus, que Jesus chamou e levantou, foram homens que enfrentaram o mundo. Foram homens que enfrentaram autoridades, que apanharam, enfrentaram as perseguições, mas cumpriram o propósito. Muitas vezes nós estamos dando tanta desculpa. Temos uma cama para dormir, uma boa cama para dormir. No calorzão temos lá o nosso ventilador, o nosso ar-condicionado. Você abre a sua geladeira, está lá o que você quer comer. E quando veio a perseguição da época da Covid, um dia Deus falou fortemente no meu coração. Todo mundo estava bravo, inquieto, revoltado porque tinha que ficar dentro de casa. Todo mundo questionando, todo mundo bravo. Aí um dia eu orando, Deus falou comigo que quando a igreja foi perseguida, que eles precisaram largar tudo e sair. Precisaram largar casa, largar tudo para trás e fugir para sobreviver. Quantos que tiveram ver seus filhos sendo devorados pelos leões, que foram devorados pelos leões? Quantos foram queimados em tachos de óleo fervendo? Quantos foram feitos nos jardins romanos como tocha humana? Foram queimados vivos como tochas humanas? Quantos foram decapitados? Quantos foram torturados? Para cumprir um propósito. Não que você vai ser morto, torturado, não. Deus nos chama nessa manhã simplesmente para ser a revelação da sua glória. Para que nós possamos ser a igreja que esse mundo espera. Para que Deus veja em nós, para que a igreja, para que o mundo, para que as pessoas vejam em nós a glória de Deus. Para que eu revele a glória de Deus. Para que eu seja um canal de Deus. Para que as pessoas que estão lá fora, ela olhem e vejam esperança. Sabe quem eu sou? Vendo aquela moça daquele jeito, eu me lembrei quantas madrugadas eu estava drogado. E eu ligava do orelhão do esquadrão da vida, porque eu estava profundamente angustiado. Porque a minha alma estava angustiada. Porque eu precisava encontrar uma resposta. E quantas pessoas estão procurando uma resposta? A resposta sou eu e você. João Batista foi uma resposta para aquele povo.
João Batista começou a anunciar a Cristo. Ele veio preparar o caminho. Ele era um homem simples, vestido de pele de camelo. Uma das vezes eu falei que eu não tenho roupa para vir na igreja. Parecendo eu quando era desviado, minha mãe falava assim: vamos na igreja. Não tem roupa lá dentro da Assembleia. Eu falava: não tem roupa na igreja. Por isso que eu não vou na igreja. Ela arrumava o sapato do meu pai, arrumava a calça. Quantas desculpas nós estamos dando para não responder ao chamado de Deus? Talvez você ache que você tem que ser capacitado. Não, irmãos. Simplesmente, se você olhar para alguém e falar: eu posso orar por você, eu posso dar um abraço em você, eu posso te dar um bom dia. Oh, bom dia. O fato de você perguntar: está tudo bem com você? As pessoas estão aí fora clamando por socorro, e às vezes elas só querem ouvir: Jesus te ama. Sabe, nós achamos que o nosso fruto está aqui. As pessoas estão brigando pelo púlpito, brigando pelo altar, quem toca, quem prega, quem canta. A minha igreja que é maior, a minha igreja que é menor. E as pessoas estão lá de fora. As pessoas estão lá. Quando as pessoas olham para você, sabe, querida, a nossa vida está muito corrida. Você tem parado para conversar com as pessoas? Ontem eu fui num café com os pastores, sobrou tempo, coisa que eu já não tinha, fazia tempo. Falei para a Célia, peguei a Célia, falei: Célia, faz tanto tempo que eu não ando no centro da cidade. É verdade, irmão. Parar para andar, por causa do trabalho, por causa da correria. Falei: vamos andar. Nem que for para comer um milho lá em frente à Pernambucana. Vamos andar. E esse andar eu paro e converso com um. Esse andar eu paro e converso com o outro. Hoje em dia nós fazemos tudo de carro, tudo fechado, só fumado. Nossa casa é no alto, tem as câmeras lá fora, para me ver com quem que eu quero falar, quem que eu quero atender. Lógico, eu não vou atender qualquer um, não vai deixar qualquer um entrar na sua casa. Mas nós não temos mais andado, não temos falado mais com as pessoas. Paramos para conversar com um casal de idosos que eu nem conheço. Eu olhei para ele e falei: nossa, estava um tempo fechado. Falou que até ia ter chuva hoje. Olha como é que abriu o tempo. Está bonito o tempo hoje, né? Pronto. Aí o casal começou a conversar, começou a contar a história dela. Ela morava aqui no centro dessa casa. Nossa, que saudade que eu tinha disso, é verdade. Será que nós não estamos precisando voltar a fazer algumas coisas? Parece que nós desconfiamos de todo mundo agora, né? Todo mundo é bandido, ninguém presta. Mas não, tem gente que é. Mas tem aqueles que estão precisando ouvir você. Ou talvez você está precisando ouvir a história deles. Talvez nós estamos com tantas crises porque nós estamos se fechando. Fecha dentro do carro, fecha. Agora ele ergue o vidro, né? Liga o ar-condicionado. Antigamente não tinha ventana, a cozinha aberta, pastor, cozinhando para todo mundo, cumprimentando todo mundo. Nós somos chamados para manifestar a glória de Deus nessa cidade, para dar frutos. Bem, não é igual. Não confunda o propósito de Deus.
O pessoal, pastor, tem que trabalhar demais, tem adoecido. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Não. Está perdendo o seu filho do seu lado. Seu filho está crescendo, você ainda não brincou com ele, você ainda não levou ele para passear. Seu filho está crescendo, você não viu ainda as fases da vida dele. Seu filho está crescendo e você está trabalhando demais. Essa semana eu conversei com a mãe. Essa mãe ela falou assim, pastor, olha o desabafo dessa mãe. Conversei com ela sexta-feira. O filho dela está numa situação terrível. E ela falou assim, pastor, a culpa é minha. Eu não vi meus filhos crescer, eu trabalhei muito. Preocupado em ganhar, lógico, está preocupado com o futuro deles, mas eu perdi eles dentro de casa. Perdi os meus filhos dentro de casa. Porque eu não acompanhei, eu não tive tempo com meus filhos. Hoje nós damos tudo para o filho, damos celular bom, celular que ele quer, damos a roupa que ele quer, o brinquedo que ele quer. Mas não damos o que vai fazer diferença na vida dele, a nossa presença. O filho começa a fazer arte, não é porque ele quer fazer arte, ele quer chamar a sua atenção. Ele quer só a sua atenção. Essa manhã é uma manhã que nós queremos refletir, e manifestar a glória de Deus. Amém? Escolha de pé, eu quero orar para você nessa manhã. Quero orar para a sua vida. Amanhã você pode fazer também, você pode fazer uma reflexão. Senhor, eu preciso melhorar. Proponha mudar algumas atitudes, alguns hábitos. Proponha reservar um tempo para você, tempo para sua casa, um tempo para você falar de Jesus para alguém, aquele vizinho seu, aquela vizinha sua, aquele parente seu, aquele amigo, e você falar para aquela pessoa, Jesus te ama, Jesus quer teu bem, essa situação pode mudar, encorajá-lo, seja a glória de Deus aonde você estiver no seu trabalho, na faculdade, aonde você estiver, eu quero orar para você, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nessa manhã, Senhor, eu quero orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Obrigado, o Senhor nos alertar, nos ensinar, meu Deus, a necessidade que nós temos, ó Deus, de revelar os seus frutos, ó Pai. Revelar a tua glória sobre a vida das pessoas, ser a resposta para essa sociedade, para essas pessoas que estão sofrendo, ó Deus. Meu Deus, que nós possamos ser a resposta para a nossa cidade, para as pessoas do nosso lado. Senhor, que o Senhor cure os nossos corações, ó Deus. Que nós não haja, Deus, sequidão espiritual, física, emocional, mas que nós, ó Deus, revele a tua glória, que em nós revele o teu amor, que em nós revele a tua graça, que em nós revele o teu poder, porque o alto preço foi pago, o investimento foi feito, ó Deus, para que nós pudéssemos, ó Deus, revelar a sua glória. Assim eu oro, Pai, e abençoo a sua igreja, para que haja uma igreja frutífera, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Fala com o seu irmão, você vai dar muito fruto, meu irmão. Profetiza na vida dele, abençoa ele, prospera ele na tua palavra. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pelas famílias, porque é o nosso culto da consagração da família, e a família é a base de todas as coisas. Por isso, abraço sua filha, sua esposa, sua noiva, sua namorada. Vamos orar pela família, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Que você seja abençoado, Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nessa manhã, Senhor, eu quero orar e abençoar as famílias que aqui estão. A palavra diz que no Senhor serão benditas todas as famílias da terra, e nós cremos, ó Deus, nessa palavra. Eu creio, ó Deus, nessa palavra liberada pelo Senhor, através, ó Deus,
Senhor declara para Abraão que as famílias sejam abençoadas, próximas, ó Deus, felizes, ó Deus. E assim eu oro, abençoo aqui a cada casal, a cada família, a cada filho, ó Deus, a cada pai, a cada mãe, Senhor. Que as famílias encontrem respostas no Senhor, que a família encontre cura no Senhor, que a família encontre restauração no Senhor, que as famílias sejam abençoadas pelo Senhor, ó Pai, que haja toda sorte de bênção, de prosperidade, seja na área conjugal, emocional, espiritual, financeira, ó Deus, que haja nessas famílias a revelação da glória do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Só lembrando, queridos, amanhã até o meio-dia, todo mundo em jejum, amém? Todo mundo. Terça-feira, às 20 horas, lá no portal da Voo, nós estaremos lá levantando um grande clamor por essa cidade, junto com outras igrejas, amém? Levanta a sua mão, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Querido, vai te em paz, Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.